Bom dia, eu sou a Andréia, coordenadora pedagógica. Eu estou na Prefeitura de São Paulo há 27 anos, 20 como professora em EMF, primeiro ano, alfabetizadora, e aí, há 7 anos, sou coordenadora pedagógica, há 5 na EMEI. E vou dizer que foi um desafio vir da educação, né, do fundamental para a EMEI, mas um desafio gostoso. Tenho aprendido bastante, e aí hoje a gente vai estar falando um pouco sobre o nosso processo que está lá na escola de escrita, do semanário ao diário de bordo, um processo de construção autoral. Por que processo? Porque a gente acredita que não está pronto, né? Nunca está... se a gente pensar do ponto de vista de que está pronto, que está feito, eu creio que a reflexão para. Então, a nossa reflexão é contínua. Eu venho lá da EMEI, professor Carlos Humberto Volpon, que fica na Zona Leste, na região de Sapopemba. Nós atendemos, esse ano, 275 crianças. A nossa escola é pequena, são 5 salas no turno da manhã e 5 no turno da tarde. O meu grupo de trabalho, né, nós trabalhamos... eu não consigo ver o trabalho do CP ou da equipe gestora sem ser um trabalho em conjunto. Então, o nosso grupo lá é bem coeso, participativo, engajado, produtivo, aceita desafios, e eu acho que o mais forte lá é o sentimento de pertencimento. Nós temos um grupo de professores já há bastante tempo na unidade, e que, muitas vezes, diferente de outras unidades, são professores que querem a mudança, que querem a qualidade das crianças. Então, eles ousam. O percurso formativo ela exige escolhas, né? Então, para esse ano, eu tenho 2 focos de trabalho. Um foi em relação à intencionalidade do uso dos espaços materiais, do tempo e as interações. Teve todo o investimento, depois, no final, nós vamos passar um vídeo que vocês vão conseguir ver concretamente esse investimento. Em estar com o grupo mudando e com as crianças também, né? Não só com as professoras, mas com as crianças. Então, se nós queremos ouvir, queremos que as professoras escutem as crianças, nós também precisamos escutar as professoras, né? Então, lá a gente está fazendo essa questão de ter como homologia do processo. Nós vamos ouvindo as demandas das professoras, vamos ouvindo as demandas das crianças e vamos construindo o nosso fazer. Isso se materializou no espaço e, ao mesmo tempo, nós fomos trabalhando. Por que eu falo do semanário ao diário de bordo? Porque o nosso semanário, e aí acho que já pode passar, ele era muito ainda daquilo do quadro de rotina, registro mensal, mas um registro descritivo do que aconteceu. Uma ou outra professora me trazia um registro um pouco mais reflexivo. A partir de 2018, eu já comecei a pedir que fizesse, pelo menos, uma observação reflexiva de, pelo menos, uma atividade mensal. Mas eu não tive sucesso, né? Então, esse ano, aí, com a normativa do registro, a gente conseguiu implementar algumas coisas, que foi o diário de bordo. Bom, o processo ele é bastante difícil, vamos dizer assim, penoso, né? Como ela colocou agora há pouco, da dor, né? Mas eu também estou me colocando nesse lugar. Eu li a pesquisa do Cristiano, que me apoiou bastante. Eu recomendo para quem quer começar a trabalhar com diário de bordo. As formações da DIPED, lá da direção Mateus, ela tem sido também muito potente. As visitas realmente fizeram a diferença, porque quando nós recebemos a visita, tanto da DIPED, das assessoras, né, e também de algumas escolas que vieram nos conhecer. Isso fez com que nós também olhássemos para a nossa prática e refletíssemos. Então, não era só mostrar o que vínhamos fazendo, mas o que estávamos fazendo, por que estávamos fazendo. Então, eu acredito que a prática ela tem que ser alimentada assim, nessa ação-reflexão, né? E realmente na prática. Porque, muitas vezes, a gente
teoriza, mas esquece de aliar a prática. Então, o PEA, esse ano também, as formações elas foram bem participativas. Conforme íamos lendo, íamos mudando os espaços, íamos fazendo visitas, íamos recebendo as visitas, íamos conversando. Esse diálogo ele aproximou muito, né? E as professoras, acredito que ficaram mais confiantes. Como mobilizar as professoras a escrever um diário de bordo, né? O primeiro passo foi ouvir as suas angústias, analisarmos como que era essa prática. E aí eu apresentei para as professoras a pesquisa, conversamos, escolhemos, né, e aí partiu para o registro. Inicialmente, principalmente as professoras que têm mais dificuldade de ter essa observação, né, essa observação significada, essa escuta, lá eu dou o nome de escuta sensível, a gente percebe que ela passa a ter com a construção do diário de bordo. Isso que está sendo muito bacana. A gente está vindo num crescer e eu creio que 80% da escola, 90%, já está nesse caminho de olhar para a sua prática, de mudar aquilo que não está sendo significativo, de ver as necessidades das crianças. A nossa EMEI, quando eu cheguei lá, já tinha a prática do registro, já faziam registros, como eu disse lá, o semanário, já tem uma prática de oferecer, de trabalhar com projetos, mas os projetos eram vindos das professoras. E aí, algumas estratégias também a gente tem que utilizar. E esse ano, o que eu trouxe de novo, além de estudar essa pesquisa, né, do Cristiano, de eu participar das formações da GIPED e das professoras terem participado também, nós investimos muito no PEA, levando visitas externas, trazendo pessoas para conversar com as professoras, fazendo com que as professoras, oferecendo livros para as professoras de acordo com as suas dificuldades ou interesses, e aí fazendo essa troca no PEA. Então, essa formação se deu para o PEA, e o PEA é um momento muito importante, né? O PEA é um dos momentos fundamentais. A gente percebe nitidamente a diferença de um professor que participa do PEA de um professor que não participa, né? Apesar da gente tentar pegar esse professor na hora atividade, mas é mais difícil, principalmente no nosso horário de EMEI, né? Que não é um horário muito fácil de encontrar todo mundo. E aí a gente vai para as reuniões pedagógicas, que também são muito importantes. E esse ano nós tivemos reuniões riquíssimas, trazendo também a participação das professoras que têm uma formação ou que têm uma pesquisa, e a gente trouxe para que fosse feita a troca. Esse é o meu diário de bordo. Eu peguei como um desafio. Já que estava desafiando as professoras a escrever, eu também tinha que escrever, eu também tinha que passar por esse processo. Então, o diário de bordo, por ser considerado um registro de experiências profissionais e observações em que as docentes que escrevem incluem interpretações, opiniões, sentimentos e pensamentos sob uma forma espontânea de escrita, com a intenção de falar sobre o seu fazer cotidiano. Então, eu começo com essa epígrafe lá da orientação normativa. Nas devolutivas, eu procuro trabalhar muito a orientação normativa. Uma outra coisa que eu observei esse ano também foi isso. Se a gente quer que realmente se entenda um documento de SME, e os documentos eles são muito potentes, e nós queremos que que os professores mudem as suas práticas, baseados em alguma teoria, a gente tem que trabalhar os documentos calmamente. Então, eu tenho procurado trabalhar em paralelo os indicadores, o currículo e a orientação normativa. Aqui eu trouxe um trecho em que eu começo falando, lá no meu diário, sobre a pesquisa que eu fiz. Ao concluir sua pesquisa, Cristiano propõe algumas pistas para que esse instrumento seja um instrumento que leve a significação dos fazeres das professoras. O papel do coordenador pedagógico, enquanto mediador deste processo, é o que move a minha ação. Realmente, é por aqui que devemos caminhar.
Uma mediação que deve ser criteriosa, mas também respeitosa com a identidade e dificuldade de cada uma das professoras. Cabe dizer aqui que é pela homologia dos processos que pretendo trabalhar, manter um olhar e escuta sensível, para que eu possa contribuir de maneira a agregar nos saberes profissionais da minha equipe. A intenção é que, ao construir um instrumento de registro autoral, cada uma possa significar a sua prática e que esta possa ser reconhecida por seus pares. Que o diário de bordo auxilie na reflexão docente, que consiga manter um diálogo reflexivo individualmente e coletivamente, que eu consiga produzir a mediação por meio de devolutivas que favoreçam o diálogo e a reflexão. Estas foram algumas das reflexões realizadas por mim a partir da leitura desta pesquisa. E aí eu comecei a minha prática do diário, tá? Colocando também um pouco daquilo que eu pretendo a partir da proposta do diário de bordo. Ainda não é um diário escrito diariamente, por isso que está no processo, né? Mas elas estão trazendo, uma pena que eu não consegui trazer todos os registros, né? Mas assim, quem está lá na escola percebe a evolução da escrita, né? Elas estão trazendo um percurso realmente vivido, e isso dá para perceber nas práticas no cotidiano. Então, não só avançou a escrita, mas essa escrita embasou a mudança da prática. Eu acho que isso que é o importante e bem significativo, tá? E as devolutivas, essa frase, ela é fundamental para nós, coordenadores, aí, gestores. Advogamos que uma devolutiva que se preste a exercer um papel formativo tem de dar conta destas duas instâncias, elogiar e apontar melhoras. De nada adiantaria fazer elogios vazios ou críticas mordazes. Então, a partir do momento que as professoras percebem que elas estão me entregando um documento, que eu estou tendo esse olhar atencioso, esse respeito com o seu momento, né? E aí eu vou sempre nesse caminho, eu tento elogiar e aí também indicar o que pode ser melhorado a cada uma. Então, elas começam a perceber que pode mostrar, né? E que pode realmente ser sincera naquilo que está escrevendo. Aqui eu trago dos registros da professora, eu só vou ler um parágrafo. Senti grande insegurança para entregar a minha carta, pois percebi que estava muito informal do que as demais. Esse é um sentimento quase que geral da escola. E essa professora ela colocou, pode passar? Aí eu venho trazendo todo um texto que eu trabalhei, nós lá na ADPED, no início do ano, foi feito conosco, como comissária, eu trabalhei com as professoras, todas elas eu trabalhei com esse texto, porque era um sentimento realmente que estava na escola. Como a gente vai começar essa escrita do diário de bordo? E aí eu trago para a professora a minha parte da devolutiva. Então, assim, a minha devolutiva, eu trago um texto, eu trago a minha fala, eu trago um excerto da normativa ou do currículo, depende do que for necessário ali no momento, e aí a gente vai estabelecendo uma conversa. Paralelo a isso, eu não só entrego a devolutiva para a professora, geralmente a gente conversa, tá? E aí as conversas eu não tenho registradas. Esse texto retrata bem nossa realidade, pois logo de início surgiu a proposta de um planejamento feito por carta de intenções. E aí parece que ficamos sem chão, meio que sem saber que caminho seguir. Agora, venho até você com a resposta para seu questionamento registrado lá no início do relato do diário de bordo. Sim, a carta de intenção tem uma linguagem informal, ela deve ser escrita mesmo com todas as características do gênero. Aí a gente foi trabalhando o gênero, né, de carta, retomando isso. Nesse instante, convido você a reler comigo esse trecho da orientação normativa de registro. Aí eu trago o texto, né, aí a gente conversa. Diante do exposto, convido você a escrever uma segunda carta de intenções, agora com mais conhecimento da turma, explicitando exatamente tudo o que envolve um bom planejamento. Seguindo minha devolutiva, seu diário está lindo. Isso nem preciso dizer, mas quero dar a sugestão de você, a partir de agora, registrar também, para além das suas observações, as falas e narrativas das crianças sobre as experiências e vivências cotidianas. Um bom exemplo disso, como teria sido importante se você tivesse
anotada as narrativas e as construções que foram realizadas no dia em que as crianças estavam brincando com as caixas. Aí eu usei um exemplo de uma observação que eu fiz, numa das atividades propostas pela professora, e aí já tem o próximo relato, mas a gente percebe que já aparece a fala das crianças. Aparecem as propostas, né, e aparecem as falas, e aí foi nesse caminhar. No início, fiquei apreensiva em escrever esta nova proposta de registro da nossa prática pedagógica, pois tudo que é novo provoca um repensar sobre a sua proposta de trabalho. Mas as trocas de relatos entre as professoras que também estavam passando por este mesmo processo, as orientações da coordenadora pedagógica e os estudos que aconteceram durante todo o ano deram subsídios e suporte para que a construção do meu diário de bordo. Em cada registro, percebo alguns avanços, não só na minha postura como professora, mas também na de que se refere à escuta e observação das ações das crianças no dia a dia, e a quanto isto é essencial para a construção e planejamento do meu trabalho, como também do diário de bordo. E o quanto o diário de bordo está, neste momento, contribuindo para que a escrita dos relatórios individuais das crianças, pois revisitei alguns registros para complementar meu relato. Tenho consciência que estou no processo, que ainda tenho um longo caminho a percorrer, mas sei que posso contar com as minhas parceiras de trabalho e com a coordenadora pedagógica, Lília Martins Gomes. Então, esse é um das devolutivas das professoras. Eu trouxe só essa, mas eu arquivei de todas elas no meu diário. E aí, a partir dessas devolutivas, a gente vai construindo as pautas do PEA. Então, é nesse caminhar, né? E todas elas sabem que nós estamos no processo. Eu acho que fica bem claro para elas que, assim, não, chegamos até aqui, não vamos parar, vamos continuar, né? Outro dia, uma professora falou assim, mas toda vez que eu te entrego, você vai me fazer uma devolutiva mandando eu pensar em alguma coisa? Eu falei assim, esse é o caminho. Tá, gente? Eu espero que eu tenha contribuído. Agora eu vou passar para a Inayara. Oi, bom dia. Eu falo que ela é a nossa CP top, né? Porque, realmente, assim, o Volpom, eu estou lá há quase 16 anos. E nós sempre tivemos, realmente, uma equipe que tem vontade de desenvolver um bom trabalho, e, geralmente, nós conseguimos. E é muito interessante, quando a Maria Emília começou a dizer, a questão da construção, né, da continuidade, de como não dá para ter uma segregação. Todo mundo que chega, ele chega e contribui de alguma forma, né? Mesmo que talvez não da maneira melhor possível, mas ele vai sempre estar trazendo toda a bagagem que ele tem, né, todo o conhecimento. E, quando a Andréia chegou na unidade, nós realmente já tínhamos essa prática do registro, nós tínhamos um bom trabalho desenvolvido, e, junto com ela, foi chegando toda essa transformação, essas novas propostas, né, que tem hoje na rede. E, como sempre, o grupo que a gente fala que é coeso, que tem... E, muito importante também, que eu fiquei pensando ali, que eu já não queria ler mais nenhum slide que eu fiz, quando ela começou a falar, né, que a gente conversa bastante sobre isso, quando a gente se reúne, nós três, principalmente, o Marcelo está aqui com a gente, de que, se você não tem esse pertencimento, se não tem essa afetividade entre as pessoas na unidade, é muito complicado. Então, assim, a gente muitas vezes é massacrado com a questão burocrática, sim, bastante. E, assim, lá a gente consegue fazer com que muita coisa aconteça. Por quê? Até no dia do colóquio eu coloquei, porque a gestão pedagógica, ela é o carro-chefe, né? Quando você começou a dizer lá, talvez as visitas pedagógicas são importantes, porque, às vezes, uma colocação que ela fala, nossa, não tinha pensado nisso, é verdade. E, quando o Cristiano estava falando da gestão pedagógica, da gestão escolar, aí você vê a importância que tem na sua unidade. Então, a gente sempre pensa o trio gestor, a gestão escolar, mas, quando ele colocou, a gente percebe que todo o nosso trabalho administrativo é em função do pedagógico, né? A autonomia que o Marcelo dá para a gente, né? Eu acho que isso é muito bacana. Eu tenho um relato de várias amigas que não conseguem. Muitas vezes o professor, a reunião pedagógica é uma super reunião pedagógica, dá muitos frutos, aí chega lá, não, mas aí não dá, né? Não dá. Às vezes ele fala assim, gente, vocês, pelo amor de Deus, não, Marcelo, fica tranquilo que vai ser bom. E acaba sendo bom mesmo.
porque todo mundo se engaja. Tem realmente a questão das pessoas que não participam do PEA, das professoras, só que elas também buscam. Então, eu acho que isso é um diferencial. A gente sempre conversa que é trabalhoso. Vocês pensam na unidade uma célula viva, né? Quando ela começa a dizer tudo isso. E a formação inicial ela é muito comprometedora da prática. Eu penso isso, que quando ela começou a dizer, a minha formação inicial é psicologia. Então, para mim, é uma coisa muito natural quando ela diz. Só que eu imagino a dificuldade das pessoas que não têm aquele conhecimento específico. E a questão mesmo dos relacionamentos. Se você não tiver um bom relacionamento dentro da unidade e não conseguir ter o jogo de cintura, que o trio gestor tem que ter, é muito complicado chegar mesmo nesse trabalho de qualidade. Na escrita, então, nem se fala, né? E é muito gratificante para a gente, porque a gente vê as famílias voltando, a gente vê os filhos das professoras estudando lá, os meus filhos estudaram lá. Então, a gente é uma grande família, entre aspas, mas tem uma história, né? E, cada vez que passa, a gente vê que está sendo melhor. Né? Eu vejo isso. Então, assim, como a gente tem pouco tempo, só para encerrar, o vídeo vocês vão ver, eu não vou colocar item por item, mas, junto com a escrita, junto com esse trabalho todo de diário de bordo, a gente teve que fazer uma reconstrução dos espaços, né? Uma ressignificação. A partir do momento que a Andréa trouxe para a gente toda a proposta, tudo o que ela queria, tudo que ela estava conhecendo nas formações, a gente pensou, mas a gente tem que sair da sala, a gente tem que usar os espaços que a gente tem que nunca foram usados. Então, começou com um grande projeto da unidade, aí, para não ter que ficar especificando tudo, a gente coloca no vídeo, que é um vídeo que mostra como era antes e os espaços que a gente foi criando para serem usados, para as novas práticas, né, para dar o subsídio também, né? Tem que ter a prática para elas poderem desenvolver, né? E as crianças também.